posso dizer relativamente ao estudo que nós fizemos. Portanto, o estudo foi um estudo que já tem algum tempo, não é? Portanto, foi feito entre 2010 e 2014. E nessa altura nós fizemos um levantamento extensivo a 89 organizações do terceiro setor, em que aplicamos entrevistas longas e em profundidade para traçar, na verdade, o perfil de empreendedorismo social que estas organizações apresentavam. Portanto, nós o que procuramos, na verdade, nesse projeto era perceber qual era, e o conceito de empreendedorismo social era um conceito que ia beber a uma vertente de inovação social e uma vertente de inovação gestionária e organizacional. E o nosso objetivo foi perceber qual era o estado da situação das organizações da economia social portuguesas. Portanto, aqui o conceito de empreendedorismo social é um conceito instrumental, não é? No sentido de até que ponto estas organizações perderam uma vertente de gestão mais filantrópica e optaram por modelos mais profissionalizados, modelos mais alinhados com aquilo que é o empreendedorismo social, que na verdade o que é que vai fazer? Um conjunto de teorias que vão alavancar ideias e conceitos do empreendedorismo de negócio para a área social. Pronto, e aqui há várias variantes possíveis, uma delas, e que foi aquela que nós viemos a trabalhar, foi estudar as organizações e ver que, por um lado, que instrumentos de intervenção é que elas usavam e que filosofias de intervenção é que elas tinham, e aí trabalhamos o conceito de inovação social como processo de intervenção e, paralelamente, trabalhamos o conceito de inovação gestionária e organizacional para dar conta de como é que as organizações estão a ser geridas. Pronto, e foi este mais ou menos não é, o enquadramento teórico do estudo. E portanto, aí nós chegamos a algumas conclusões que podem ser interessantes, mobilizando quer as teorias anglófonas do empreendedorismo e da inovação social, muito alavancadas à questão da geração de receitas e da sustentabilidade das organizações da economia social, e verificamos que muito poucas organizações tinham este perfil socialmente empreendedor, portanto estariam numa fase, pronto, segundo a abordagem anglófona, é uma fase anterior a esta, que é ainda uma fase de muita dependência em relação ao Estado e em relação às ao próprio financiamento por via das políticas sociais do Estado. E, portanto, muitas destas organizações não são mais do que agências de concretização ou de implementação das políticas sociais estatais. Algumas delas, julgo que era cerca de 25%, e não era propriamente uma amostra representativa do país, era apenas uma amostra representativa das diferentes figuras jurídicas, portanto IPSS, ONGs, cruzando isto com a própria, estes dois estatutos, com os estatutos, com o estatuto associativo, mutualista, cooperativo, das misericórdias, dos centros sociais e paroquiais. Pronto, e o que nós chegamos à conclusão é que a maior parte das organizações estavam ainda num patamar de grande dependência em relação ao Estado. Portanto, eram, na verdade, pouco empreendedoras do ponto de vista gestionário, ainda que muitas vezes tivessem modalidades de atuação face aos seus públicos, quer enquanto processos de intervenção, quer enquanto resultados, que estavam muito próximos de uma abordagem empoderadora, de fomento da autonomização, de
também de independência, de criar alternativas de trabalho e de rendimento para pessoas vulneráveis. Portanto, o que me parece é que o empreendedorismo social acaba por ser uma ferramenta, sobretudo de gestão das organizações da economia social. Podemos ser mais empreendedores e optar por utilizar ferramentas de gestão que também são utilizadas nas organizações privadas, nomeadamente nas empresas, ainda que o objetivo último não seja a prossecução do lucro, mas a eficácia e a eficiência estar a pautar a gestão das organizações, o que isso pode ser altamente vantajoso do ponto de vista da autonomia destas próprias organizações face à política estatal e poderem fazer mais do que aquilo que é o mínimo que são as políticas sociais em Portugal. Portanto, eu julgo que para estas organizações conseguirem avançar, as práticas de gestão acabam por ser bastante importantes e muito decisivas daquilo que pode ser o tecido da economia social. Pronto. Isto utilizando muito abordagens anglo-saxónicas. Agora, se nós formos para as abordagens mais europeias, sobretudo de tradição da economia solidária, nomeadamente dos países do sul da Europa e da América Latina também, aqui a abordagem ao empreendedorismo é muito mais de um empreendedorismo coletivo, baseado na autogestão, baseado nos processos democráticos, de gestão das organizações, e nós aqui temos uma fraca tradição da participação dos cidadãos neste tipo de organizações, que entretanto são organizações que são criadas para satisfazer necessidades que o mercado e o Estado não satisfazem, mas estamos a anos-luz do que se passa, por exemplo, em Espanha, ou concretamente na Catalunha, em que a participação dos membros na vida das organizações e a tomada de decisão de uma forma democrática é muito escassa. Aliás, a própria participação dos membros das organizações nas Assembleias Gerais é sempre muito difícil, as Assembleias Gerais são muito pouco participadas, geralmente não há listas opositoras à lista que está no poder. Portanto, isto também e o estudo também mostrou um forte enquistamento de lideranças, que são lideranças ainda por cima já com permanências longas no poder, na direção da instituição, e portanto isto não abona propriamente em favor, ou não abona muito naquilo que é mais importante na economia solidária, que é o envolvimento das populações nos seus destinos e naquilo que pretende para os seus territórios. A participação é sempre muito, muito diminuta, está na mão, e os destinos dos territórios, nomeadamente os destinos de territórios a nível local, que é onde a economia solidária é a base da economia solidária e deveria ser a base da economia social, acaba por ser muito frágil e estar nas mãos de alguns eleitos ou notáveis, muitas vezes pessoas extremamente valiosas, importantes e com contributos decisivos no desenvolvimento da região. Agora, não é propriamente um desenvolvimento regional de base ou incentivado pela base, é sempre muito uma lógica top-down e não bottom-up, como seria desejável nas lógicas da economia solidária, não é? Então, eu tenho trabalhado cada vez mais o conceito de economias transformadoras, no sentido de que
integramos aqui todo um conjunto de economias que se pautam por valores diferenciadores do paradigma capitalista. Parece-me muito interessante esta ideia de haver um conceito de aglutinador, de tudo o que são economias que têm valores diferentes dos valores excludentes e predatórios da economia capitalista, e portanto dentro deste conceito das economias transformadoras eu integro quer as economias feministas, quer a economia familiar, quer a economia popular, e portanto quer a economia solidária, quer a economia social, e portanto parece muito interessante haver esta abordagem aglutinadora, tanto mais que estes movimentos estão em afirmação. E portanto eu diria que há lugar para todos, ainda que o tenhamos abordagens mais transformadoras e abordagens mais reformistas. Se me perguntarem, eu digo que o empreendedorismo e a inovação social são abordagens muito mais reformistas, no sentido de que não questionam o paradigma capitalista excludente e predatório, e portanto o que fazem na verdade é tentar atenuar os aspectos mais negativos do paradigma capitalista e do modelo económico de desenvolvimento capitalista. Enquanto, no caso das economias feministas, no caso propriamente de tudo o que é o movimento da soberania alimentar, que eu acho que é um movimento muito importante neste momento e que está muito alavancado aos valores da economia solidária, o próprio projeto da economia solidária nos países do sul da Europa e da América Latina são são propostas muito mais transformadoras e que propõem uma ruptura com aquilo que são os princípios e os valores das economias capitalistas dominantes, não é? Portanto, dentro parece-me que todo este movimento de questionamento do capitalismo tem bastante a ganhar se houver um conceito aglutinador que dê conta destas nuances, tendo consciência que há discursos e propostas muito mais pró-sistema capitalista, que mesmo assim, e que na verdade só procuram atenuar os aspectos mais contundentes do sistema, mas temos outras propostas. Eu acho que aqui a soberania alimentar é muito importante. Trazem novos projetos de sociedade, novos valores, novos princípios, muito mais pautados pela inclusão, pela cooperação, pelo coletivismo, pelo mutualismo, e aqui eu acho que a escola, e por isso o programa Cidadãos Ativos tem muita importância na formação das novas gerações. Nós todos fomos formados num paradigma individualista, e isso é muito presente em Portugal. E portanto, enquanto estes valores, não houver um reativar destes novos valores de que juntos, não é, fazemos mais e melhor, e isto é um lema não é, como menos é mais agora, não é? Portanto é uma questão de passar às novas gerações e das novas gerações começarem a introduzir isso nas suas próprias práticas. Claro que é um caminho e esse caminho faz-se caminhando, não é? E o processo está no início, na verdade, não é? E eu julgo que há aqui também muito mais um ativismo dos próprios académicos que trabalham isto, associado a um ou outro movimento com alguma força nas diferentes sociedades, do que propriamente ainda uma consciência ativa presente na sociedade portuguesa sobre este assunto, não é?